Eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre vencer a ansiedade, vencer os medos, ter vitória na vida. E vou usar esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, da vida do rei Josafá, um dos grandes reis de Israel. A partir do verso 1 do capítulo 20, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra o rei Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Hazotamar, isto é, em Engedi, no deserto de Engedi, já estava dentro do território israelense. Alarmando Josafá, decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Glória a Deus pela palavra de Deus, amém? Quem pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus aí? Glória a Deus, amém. A palavra de Deus conta essa passagem importante da vida do rei Josafá, como eu disse, um dos mais importantes reis de Israel. O rei Josafá reinando em Judá e Israel já tinha se dividido. Josafá fazia parte da casa de Davi, portanto era herdeiro do reinado de Davi, de Salomão e de todos aqueles que vieram antes dele. E 3 povos, os amonitas, os moabitas e um grupo nômade daquela época chamado meunitas, se reuniram para atacar Judá. Moabe, os moabitas e os amonitas, Moabe e Amon, eram descendentes, se você lembrar, do incesto que aconteceu com Ló, quando ele estava saindo de Sodoma e houve aquela destruição que a Bíblia conta. Sua mulher vira uma estátua de sal, enfim, ele se refugia numa caverna e as suas filhas, dominada pelo engano do diabo, dominado pelo engano de Satanás, cometem um incesto e geram Amon e Moabe. E esses 2 homens geraram esses 2 povos, que com o tempo se tornaram grandes inimigos de Israel, um verdadeiro ódio pelos judeus. Tudo aquilo que é gerado pelo diabo se torna inimigo daquilo que Deus gera. Tudo aquilo que o diabo gera, Moabe e Amon, se torna inimigo daquilo que é escolhido por Deus. Os judeus eram o povo escolhido por Deus. Você hoje é Israel de Deus, você hoje é a igreja de Jesus, você hoje é povo escolhido por Deus. Portanto, aquilo que o diabo gera se tornará inimigo seu. Quem está entendendo, diga amém. Não foi diferente. E aquele grande exército, um baita de um exército, veio da direção de Edom, começou a descer. Provavelmente, a Bíblia não conta, mas provavelmente alguns edomitas que também odiavam os judeus se juntaram a eles, e um grande exército começa a marchar em direção de Judá, entram no território de Judá, e aí avisam o rei Josafá: olha, o exército que está vindo aí não é pouca coisa não, o exército que está vindo aí vão nos destruir, o exército que está vindo aí vão fazer maldade com as nossas crianças, o exército que está vindo aí vão fazer maldade com as nossas mulheres, o exército que está vindo aí vai tomar nosso dinheiro, as nossas riquezas, vai destruir os nossos lares, vai destruir os nossos comércios, vão fazer um estrago. E a Bíblia diz que Josafá se alarmou. Como é que não se alarma, né, irmãos? E no exército gigantesco indo na sua direção, querendo destruir tudo, movido simplesmente pelo ódio, movido simplesmente pela raiva, sem nenhum outro intuito a não ser destruir, estava vindo na direção. Ele se alarma, ele se desespera. Da mesma forma, quando nós estamos diante de ataques, da mesma forma, quando nós estamos diante de inimigos espirituais e naturais, da mesma forma, quando tem amonitas e moabitas vindo na nossa direção, a gente se desespera, faz parte. O amonita seu pode ser alguém te perseguindo no seu trabalho, o moabita seu pode ser entes espirituais que de fato vêm trazer uma certa opressão, uma certa malignidade.
O amonita seu pode ser alguém que está investindo algo, que está investindo contra o seu casamento, tirando o seu sono, levando a você ter várias preocupações. O moabita seu hoje pode ser um filho seu que não quer saber de nada, pelo contrário, só quer saber de coisas erradas. Cada um tem seu amonita, cada um tem seu moabita de hoje em dia. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Cada um tem seus problemas, e muitos dos problemas que acontecem conosco, que nos afligem, que nos atingem, nos deixam alarmados, nos deixam com medo, levam-nos até ataques de ansiedade, o mal do século. Da mesma forma foi com Josafá, mas Josafá tomou a atitude correta. A Bíblia registra que apenas três reis, convocaram um jejum em todo o seu povo, para que mudasse algo, para que mudasse a história de algo. O primeiro foi Esther, e mesmo assim, foi com seu grupo pequeno, foi um grupo pequeno, foi só para os judeus. Ela era a rainha de toda a Pérsia, mas ela convoca só para a sua família, só para os seus mais próximos. O segundo que a Bíblia diz que convocou o jejum, foi um ímpio, o rei de Nínive. A Bíblia diz que Jonas chega lá para profetizar, depois daquela história toda, de ter sido engolido pelo peixe grande, e ele chega e prega naquela grande cidade, uma das maiores, se não a maior cidade daquela época, prega no dia todo, e a pregação surte tanto efeito que o rei convoca um jejum para todo o povo. E o terceiro é Josafá. Josafá convoca um jejum, Josafá se põe a buscar a Deus, e isso fez toda a diferença. E eu queria estudar com você o que mais que Josafá se fez, para que a gente aprendesse com ele. Quando tiver motivo de estar alarmados, quando tiver motivo de ter ataque de ansiedade, quando tiver motivo de ter medo, porque escuta, meu irmão, ter motivo de ter medo, ter motivo de ter ansiedade, ter motivo de ter crise de pânico, nós todos teremos, nós todos temos e continuaremos tendo, faz parte da vida. Mas a gente pode aprender com Josafá como enfrentar isso. Veja o que diz a Bíblia no verso 14, no mesmo texto, porque a Bíblia diz que quando ele começa a buscar em Deus, quando ele convoca um santo jejum para o povo, quando ele se volta a Deus a orar, Deus unge, ou melhor, Deus levanta um profeta, um homem de Deus, para dar uma palavra para Josafá. O nome desse profeta era Jaziel. Olha o que diz a Bíblia no verso 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trisneto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Veja o quanto é importante linhagem espiritual na Bíblia. O quanto é importante linhagem espiritual na Bíblia. Deixa eu dar um conselho para você, você que está me ouvindo na televisão e vendo na televisão, você que está aqui na igreja, você que vai me ver na internet, nessa pregação, deixa eu dar um conselho para você: não siga pastor que não tem pastor. Não siga, não ouça, não assista YouTube, não assista televisão, não mexa com pastor que não tem pastor. Veja, aqui ele apresenta Jaziel, mas ele põe toda a linhagem, de onde ele veio, quem ele era, qual era a trajetória dele, qual era o histórico dele. E Jaziel, ungido pelo Senhor, fala no verso 15, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Cis, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas tomem posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los, e amanhã, e o Senhor estará com vocês. Olha aqui os princípios que Jaziel, debaixo da revelação, da autoridade, cheio do Espírito Santo, passou para o povo, passou para Josafá. Primeiro ele fala: não tenha medo. É fácil, né?
profeta está debaixo, está cheio da unção do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você, o profeta falou para, escuta o que eu vou te falar, o profeta olhou para Josafá e para o povo e disse, não tenha medo, morrendo de medo. O profeta é homem como qualquer um outro, o pastor é homem como qualquer um outro, passa por perrengue da mesma forma, e ele debaixo da unção espiritual, ele diz assim, não tenham medo, porque na verdade o que é o ensinamento aqui, não é deixar de ter esse sentimento faz parte, é não ser dominado pelo medo. Eu mando no medo, não é o medo que manda em mim, eu subjugo o medo, não é o medo que vai me subjugar, eu que vou controlar o medo, não é o medo que vai me controlar. É isso que está ensinando aqui, não tenha medo. E aí ele fala de novo, não fiquem desanimados. Mas o profeta aqui entra numa revelação, ele dá um ensinamento, não fiquem desanimados por causa desse grande exército que está vindo contra vocês. Sabe de onde vem o desânimo, irmãos? Quando nós ficamos com os olhos voltados ao nosso inimigo. Quando nós batemos os nossos olhos, quando a gente fica diante dos nossos inimigos e de olho nele, o desânimo toma conta do nosso coração. É só você lembrar da histórica luta de Davi e Golias. O povo de Israel estava morrendo de medo daquele gigante, das palavras que aquele gigante estava dizendo. Eles olhavam para aquele gigante e ficaram dominados pelo medo. Eu sempre falo aqui, irmãos, me surpreende, me chama a atenção. A Bíblia reservar, quem escreveu, 1 Samuel, reservar 4 versículos para descrever a armadura de Golias. Um deles é para falar do peso da ponta da lança. Você veja o medo dominando todos eles, dominando Saul, dominando os guerreiros. Mas aí Davi chegou, Davi não estava de olho no tamanho do gigante, Davi não ficou de olho ou ouvindo as suas afrontas, Davi estava de olho em Deus e no prêmio. Então Davi partiu para a batalha, porque ele sabia que aquele gigante poderia ser até grande, mas os olhos dele voltados ao Deus Altíssimo, daria a ele a segurança para enfrentar aquela resistência. Ele não ficou desanimado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? O desânimo é gerado quando eu fico com os olhos dos meus inimigos, quando eu fico nos olhos daquilo que os meus inimigos estão fazendo contra mim, quando eu estou com os olhos voltados para o que o diabo está produzindo, para o que Satanás está preparando contra a minha vida, contra os meus negócios, contra a minha família. É lógico que o desânimo vai me bater, mas se os meus olhos estiverem voltados ao Deus que é dono do ouro e da prata, ao Deus que é dono de toda terra, ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso, que eu peço ou que eu estou colocando diante dele, as coisas serão totalmente diferentes. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí ele vai continuando dizendo, preste atenção, confia. Aí vem o segredo. A pergunta de $1 bilhão, nem de 1 milhão, irmãos. Qual que é o segredo? Confia em Deus. Jaziel fala assim, olha, Josafá, a batalha é de Deus. A batalha não vai ser de vocês, a batalha é de Deus. Mas é interessante que depois de falar isso, não foi nem um incentivo para se acomodarem. Porque talvez alguém pode pensar assim, poxa, a batalha é de Deus, eu vou para casa. Vou levar a sério o texto que diz, descansa no Senhor, descansar. Você sabe que esse texto, quando fala descansa no Senhor, não tem nada a ver com dormir, não tem nada a ver se acomodar, irmãos? Tem a ver com confiar em Deus. Tem a ver em se entregar a Deus. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Porque Jaziel, dá uma palavra séria para Josafá, e dá uma palavra séria para chegar até nós hoje. No verso 17 ele fala, tomem posições. No verso 17 ele fala, permaneçam firmes. No verso 17 ele fala, saiam para enfrentá-los. Veja bem, o profeta fala para o rei assim, a batalha é do Senhor, confia, mas tomem posições. Ou seja, ele mandou o exército tomar posição.
Ele mandou o exército dizer: permaneçam firmes. Ele mandou o exército levantar para ir para a batalha. A batalha do Senhor, Deus vai dar o livramento. Vocês não vão precisar derramar um sangue, vocês não vão precisar enfiar uma espada, vocês não vão precisar ir para o enfrentamento, mas tomem posições, permaneçam firmes e saiam para enfrentá-los. A batalha é do Senhor na sua vida, através da sua vida, mas Ele sempre vai querer que você tome posição. E aí? Isso é uma coisa minha, é uma coisa sua, é nossa. Tome posição, posição em oração, posição de mudança, posição de integridade nas coisas de Deus, posição em seriedade nas coisas da Bíblia, posição. Posição que Paulo fala em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis ou não se amoldeie a esse mundo. Depois ele fala: permaneça firme. Parado, irmão, firme, estou aqui no meu lugar, pode ter o barulho que for, pode ter o desespero que bater, pode vir a ansiedade o que for, eu vou continuar orando, eu vou continuar guerreando, eu vou continuar declarando, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar buscando, eu permaneço firme na minha posição. Irmãos, um amigo meu escreveu na internet, eu achei muito interessante, depois eu até brinquei com ele: rapaz, foi a postagem mais sobrenatural que você já fez na vida. A postagem dele era assim, ele escreveu assim, é um pastor muito conhecido. Eu falei: gente, essa revelação de Deus, sobrenatural, vou dar ela para você agora, vai mudar a sua vida. Ele escreveu assim: hoje eu acordei sem vontade de orar, lavei o rosto e fui orar. Eu falei: é de Deus isso, sobrenatural. Hoje eu acordei sem vontade de orar, lavei o rosto e fui orar. Permaneçam firmes. Ah, mas hoje eu não quero orar não. Permaneça firme. Nossa, hoje bateu um sono. Permaneça firme. Nossa, hoje veio aquela preguiça. Permaneça firme. Ah, eu não quero ir para a igreja hoje não porque eu estou cansado. Permanece firme. Ah, eu não quero ir para a igreja hoje não porque, nossa, o almoço foi tão, né? Permaneça firme. Se você quer vencer, se você quer ter as vitórias que Josafá teve na vida dele, você precisa entender esses princípios. Tome a sua posição, não abandone a sua posição, não abandone a sua posição de sacerdote do seu lar, não abandone a sua posição de edificador do seu lar, não abandone a sua posição ministerial dentro da igreja, não abandone a sua posição como salvo e remido pelo sangue de Jesus, não abandone a sua posição de sal na terra, de luz do mundo, não abandone a sua posição e vai além, permaneça firme nela. E saia para enfrentá-los. A batalha é do Senhor, mas você tem que sair para enfrentá-los. A batalha é de Deus, mas você tem que sair para enfrentá-los. Você tem que sair da tua casa. Você tem que tomar iniciativa. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? No verso 20, e eu vou terminar com isso, as palavras de Josafá. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Na Ara fala assim: crede no Senhor nosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Josafá dá essa palavra de ânimo. Papai, mamãe, marido, esposa, vovô, pastor, homem de Deus, mulher, serva do Senhor, você precisa ser um agente de ânimo para a sua tropa. Você precisa ser um agente de ânimo para a sua tropa. Às vezes a sua tropa é só seu filho. Às vezes a sua tropa é só a sua casa. Ou às vezes a sua tropa são seus funcionários. Você não pode ser um agente de desânimo, não. Você tem que ser um agente de ânimo. Vamos crer no Senhor e nós vamos ter vitória.
Mas pai, o negócio está feio. Não, meu filho, está feio para nós, mas para Deus nunca fica feio. Você precisa ser um agente de ânimo, não pode ser um agente de desânimo, não, meu querido, não. Olha, o desânimo é algo de Satanás. Quem é usado para desanimar as pessoas são agentes de Satanás, mesmo que não saibam. O ânimo vem do Espírito Santo. Aqueles que são usados para animar os outros são agentes do Espírito Santo, mesmo que não saibam. Vocês ouviram, irmãos? Estou acabando com o tempo aqui. A Bíblia diz no verso 21 e no verso 22. Deixa eu ler, gente, vocês me permitam, rapidinho. Vou tentar rápido, vamos lá. Quando começaram a cantar e a toar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. A Bíblia diz, irmãos, que os levitas começaram a adorar, a cantar, a louvar o Senhor. Então, quando eles começaram a cantar, se você ler o verso anterior, eles falam assim: deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Um dos salmos de Davi. Eles começam a adorar o Senhor, a louvar ao Senhor, a exaltar ao Senhor, e essa exaltação, essa adoração gerou uma confusão entre os moabitas e os amonitas. Eles começaram a brigar entre si, eles começaram a matar entre si, eles começaram a destruir um com o outro. Veja, irmãos, o seu louvor, a sua adoração gera confusão no arraial dos seus inimigos. O louvor, a adoração é arma de guerra. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, mesmo que não tenha motivo aparente, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que você esteja afligido, louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Enquanto você estiver adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, os seus inimigos estarão se autodestruindo. O diabo não aguenta ouvir louvor, o diabo não aguenta ouvir música de adoração ao Senhor, o diabo não aguenta ouvir canções de louvor e de exaltação a Deus. Deixa ele confuso, deixa ele doido, deixa ele maluco, ele começa a se autodestruir. Quando eles começaram a cantar e exaltar e adorar o Senhor, e a Bíblia diz que quando o exército chega, e aí eu termino, está todo mundo destruído, eles não precisaram fazer nada. E se você continuar lendo na sua casa depois, você vai ver, eles começaram a ver o que eles deixaram, o que os exércitos, os que sobreviveram deixaram: ouro, prata, dinheiro, riqueza, que eram os despojos de guerra. Os judeus ficaram 3 dias, levaram 3 dias para carregar todos os despojos. Deus não deu apenas vitória, Deus deu a eles despojos maravilhosos de guerra. Sabe, irmãos, quando a gente tem motivo para estar alarmado, a regra de Josafá tem que valer para a gente. Não ter medo, não desanimar, permanecer firme, tomar posição. Não abre mão da tua posição, não. Avô, me permita eu dar um conselho: não abra mão da sua posição de intercessor pelos seus netos, não. Se você não orar, talvez não vai ter ninguém orando por eles. Não abra mão, papai e mamãe, de orar pelos seus filhos. Tome posição na sua casa, saia para enfrentá-los e louve ao Senhor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor. Meu irmão, isso vai gerar algo sobrenatural. O louvor, a adoração gera o sobrenatural.